Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, causador de polêmica entre Canon e Nikon, entre outras coisas, e justamente o vídeo de hoje é para responder algumas das perguntas que vocês aí fizeram naquele vídeo que eu fiz uma comparação de qualidade de imagem entre uma velha Nikon D750 e uma nova Canon EOS R7, a câmera com a qual estamos gravando neste momento e com a qual gravamos todos os últimos, 100, 110, 120 vídeos aqui do canal. Recebi uma montanha de comentários nesse vídeo, é o vídeo mais visto dos últimos aí do canal, então se eu pegar os últimos 10, 15 vídeos do canal, o mais visto é com toda a certeza o vídeo em que eu comparei uma velha DSLR full frame com uma nova mirrorless APS-C ou cropada. O objetivo do vídeo era ver se uma APS-C moderna, ou seja, uma cropada moderna, atinge ou se aproxima em qualidade de uma full frame mais antiga. E era só esse o objetivo do vídeo. Mas gerou muita pergunta que eu quero esclarecer agora. Lembrando que se você quer evoluir na sua fotografia em variados aspectos da técnica e da estética fotográfica, então da técnica, fotometria, flash, conceitos fundamentais na execução fotográfica, tem meus cursos online, como o curso de fotometria e o curso Introdução ao Flash dedicado, que é um curso muito mais do que introdutório, apesar dele chamar Introdução ao Flash dedicado, ele explica uma montanha de coisas muito importantes sobre o flash. Então, se você quer dominar o flash, esse é o curso. E se você se interessa pela estética fotográfica, eu tenho cursos como Elementos do Desenho Fotográfico, Teoria do Design da Pintura e da Ilustração apropriados e colocados sobre a fotografia. Então, como criar uma foto pelos elementos que a constituem. É isso que o Elementos do Desenho Fotográfico trata. E tem também o curso Composição em Fotografia. Esses dois cursos são sobre composição, mas com assuntos diversos e complementares um ao outro. Tem também o curso de fotografia urbana noturna, e se você tem uma EOS R7 ou uma R8 ou uma R6 Mark II, tem o curso de focalização com Canon EOS R7 que se aplica a R8 e R6 Mark II, tem uma aula específica nesse curso para essas duas câmeras, e o restante do curso se aplica porque o menu delas é praticamente igual. Dito isso e feito este jabá sobre os meus cursos online, lembrando que você pode se tornar apoiador deste canal juntando-se ao Apoia-se, mandando aí um café expresso por mês para cá, ou clicando no Seja Membro aqui do YouTube e mandando 1 ou 2 cafés também para cá, porque café ajuda demais. Vamos lá, minha gente, vamos esclarecer os principais pontos. Se você não assistiu o vídeo, assiste esse aqui até o fim e depois você já clica, eu vou deixar no final aquele cardzinho para você clicar e ver o vídeo onde eu faço essa comparação de qualidade de imagem entre a Canon EOS R7, que é uma APS-C, ou seja, uma câmera popularmente conhecida como cropada, e a D750, que é uma full frame. E ocasionalmente acontece delas serem uma DSLR e uma mirrorless, mas eu esclareço no vídeo lá que isso não tem nada a ver com a conversa, o que importa é o tamanho do sensor mesmo. Mas uma das perguntas que eu recebi muito, ou comentário que eu recebi muito, é: não vejo sentido em comparar equipamentos de marcas diferentes. Uma é Canon, uma é Nikon, são diferentes. Eu já vejo que faz sentido comparar equipamentos diferentes que disputam públicos similares. Porque se eu, por exemplo, imagina carro, eu não posso comparar um carro da Volkswagen com um carro da Fiat? Eu posso. E a mesma coisa, eu posso comparar uma câmera da Sony com uma da Nikon, com uma Canon, com uma Panasonic, com uma Pentax, qualquer uma que seja, com a Fujifilm, etc. Por quê? Se equipamentos em muitos casos se aproximam em preço, a comparação passa a ser possível, mesmo que equipamentos de propostas diferentes, tecnologias diferentes, épocas diferentes, mas se em algum momento houver uma similaridade, então uma full frame com uma full frame, tamanho de sensor tem uma similaridade, Canon com Canon tem uma similaridade de marca, uma câmera de 10 anos atrás, mas uma câmera de hoje, elas estão próximas em preço, enfim, qualquer que seja a similaridade possível justifica uma comparação, porque você aí vai gastar o seu dinheiro e você pode ficar em dúvida se vale mais a pena pôr o seu dinheiro em um produto ou em outro. Nesse caso,
uma D750 com aquela lente 24-120 f4 usadas, seminovas na verdade, ou seja, aquele usado em perfeito estado, não aquele usado avacalhado, aquele usado gasto demais, um usado em perfeito estado, e uma R7 nova com lente do kit 18-150, você encontra no mercado por preços bastante próximos. E assim, faria sentido pensar, nossa, uma DSLR, outra é mirrorless, uma é full frame, outra é PSC, mas o preço está na mesma. Então, o que eu ganho em cada uma delas? E o vídeo explica isso. Portanto, eu acho justo que tenha sido feito comparativo, mesmo que sejam marcas distintas. Outra coisa, e esse aqui é o mais perguntado, mais questionado, mais fosse por pessoas que, conhecendo os equipamentos citados, trouxeram informações sobre as qualidades dos mesmos, como pessoas que estavam em dúvida sobre a qualidade desses equipamentos e questionaram: não tem aí uma vantagem de lente nessa lente da Nikon, que é uma 24-120mm de abertura constante f4, com essa lente da Canon, que é uma lente de kit de abertura variável, 18-150, que começa em 3.5 de diafragma e vai lá para 6.3 quando em 150mm? Pode existir sim uma desvantagem da lente da Canon, mas aí eu tenho alguns aspectos para colocar. Número 1. A 24-120 f4 foi a lente de kit da D750 no lançamento da D750. E a 18-150 foi a lente de kit do lançamento da R7. Portanto, estamos falando de duas lentes de kit. A gente fala, poxa, mas essa lente de kit da Nikon é um kit de luxo, é um kit especial. É verdade, mas por exemplo, a Canon quando lançou a EOS R, colocou a 24-105 f4L como lente. Então, é um kit de luxo? É a lente que tinha disponível para lançar naquele momento e o fabricante quis fazer um lançamento mais impactante em termos qualitativos? Pode ser. Ou porque o equipamento tem mira um público mais profissional e assim coloca uma lente já mais gabaritada como lente de kit? Pode ser. Mas o fato é que ambas eram lentes de kit. Outra coisa que eu posso colocar é que assim, essa lente da Nikon, tá em média no mercado, nova, R$ 4.500. A Canon, em média, nova, R$ 3.500. Na seminova, que é o que foi mostrado no vídeo, a gente tem uma aproximação também de valores. Então, são lentes de kit, são lentes de valor similar. Essa lente da Nikon foi lançada em 2010. Enquanto que a lente da Canon, então ela tem 14 anos do seu projeto, pelo menos, né? Porque se ela foi lançada em 2010, o projeto dela é 2009, 2008 e assim por diante. Essa lente da Canon foi lançada em 2022, então ela é muito mais recente, pode ter conquistado aí avanços tecnológicos que tornam ela melhor por ser mais recente, assim como essa era a dúvida dos sensores das câmeras. Então também fazia sentido comparar um pouco do desempenho das lentes? Também fazia. E a gente pode argumentar que essa RFS 18-150 da Canon é só um reajuste, ali, um reencaixe no formato RF da EF-M 18-150, da linha anterior de mirrorless da Canon, que era a EOS M. E é verdade, porque é a mesma lente, apenas mexido no encaixe, mesmo número de elementos ópticos, mesma distribuição, mesmo tudo. Então, é a mesma lente? Provavelmente sim, no máximo com algum ajuste pequeno. Mas essa lente da Canon foi lançada, a EF-M 18-150 foi lançada em 2016. Portanto, de qualquer forma, ela é uma lente mais recente do que a da Nikon. E a EF-M 18-150 já era uma lente prevista para encaixar ali na M6 Mark II, que era uma câmera de 32 megapixels, assim como a R7. Então já é uma lente que está sendo pensada e projetada para um sensor de altíssima resolução. Nesse sentido, ou seja, considerando todos esses fatores, eu acho que ainda assim era justa a comparação entre essas lentes. E pode ser que alguma vantagem de nitidez que aconteceu em favor da D750 tenha se dado pela lente da Nikon, aquela lente específica ser melhor do que aquela lente específica da Canon. Pode ser, mas vamos lembrar que ainda são 32 megapixels e meio da R7 contra 24 da D750. Então a D750 está partindo em desvantagem de resolução. Se a lente a ajuda um pouco, ainda assim ela está partindo em desvantagem de idade, né? Uma câmera 10 anos de projeto,
e em desvantagem de resolução. Então, se a lente ajudou um pouco, não é isso que vai fazer totalizar o resultado final, que terminou com a qualidade de imagem vitoriosa da D750, por pequena margem, diga-se de passagem. Tá? Então não é isso. E outra coisa, é uma decisão da Canon não ter lentes da série L APS-C. Se a Canon não tem lentes de altíssimo nível APS-C, não é culpa da Sony, da Nikon, sua ou minha. É a Canon que tomou essa decisão de não ter. E se você necessariamente, para aproveitar toda a resolução do sensor da R7, se você for obrigado a comprar lentes full frame da série L, qual vantagem teria do valor menor e do tamanho menor e do peso menor da R7 se você vai ter que colocar uma lente que é maior, mais pesada e mais cara? Então, de alguma maneira, fazer o comparativo com a lente que veio com a R7 fazia sentido, porque é a lente que o fabricante está dizendo que é suficiente para ela, tanto que colocou na caixa junto. Por isso tudo, tá? Eu acredito que o comparativo no sentido das lentes utilizadas seguiu justo, seguiu coerente, seguiu tendo razão de ser e assim por diante. Muita gente perguntou, o próximo item mais perguntado foi um teste com câmeras, mesmo que distintas, mas com mesma lente, não seria melhor? Aí eu tenho duas observações a fazer. A gente tem aqui no canal o comparativo da EOS R contra a EOS R7. Então ali a gente tem câmera de mesma marca e a lente usada foi a mesma, a RF24105 f4L IS USM. Portanto, a lente de altíssimo nível da série L foi usada na R7 e na R. E ali elas ainda têm megapixels aproximados, 30 contra 32,5. E a R teve melhor qualidade de imagem naquele comparativo que a R7, desde um ISO mais baixo até um ISO mais elevado, e a diferença vai aumentando conforme a gente sobe o ISO, ou seja, o sensor full frame ganha vantagem em sensibilidade ISO na medida que a gente aumenta esse valor, e isso aconteceu com a D750, aconteceu com a EOS R. Eu já tive aqui a EOS RP e tinha feito comparativos, só que não vieram aqui para o canal, mas fiz comparativos de RP e R7. E assim, já tive aqui 6D Mark II, já tive 5D Mark IV, que é o mesmo sensor da R. Então qualquer coisa que eu fale da R vale para 5D Mark IV, então que é uma DSLR mais antiga, que é de 2016 a 5D Mark IV. Então tudo isso... E já testei outras full frames aqui, da Nikon, da Sony. Então, assim, é padrão constante que a diferença encontrada em ISO se dá do full frame para o APS-C com vantagem do full frame, e a diferença encontrada no ISO base, nos ISOs mais baixos, 400, 200, 100, quando feitos esses comparativos, também se dá pelo fato de que o full frame acaba tendo pixels maiores. Se contagem de pixels semelhantes, 30 a 30, por exemplo, o pixel do full frame é maior. Se ele é maior, ele recebe mais luz. Se ele recebe mais luz, o sinal elétrico gerado por ele é mais forte. Se o sinal é mais forte, ele demanda menos amplificação de sinal. Consequentemente, é um sinal de melhor qualidade. Então, o sensor full frame da D750 com 24 megapixels, o da R com 30, da RP e da 6D Mark II com 26 e assim por diante, são sensores cujos pixels são maiores que os pixels da R7 e geram um sinal maior, mais forte, de melhor qualidade do que o APS-C da R7. Isso pode ser extrapolado para outros sensores APS-Cs de alta contagem de pixels, como os da Fuji X100VI, XT5, XH2, que tem o mesmo aspecto. Pixel demais numa certa área gera um sinal proporcionalmente mais fraco em cada pixel, que demanda maior ganho de sinal, que demandando maior ganho de sinal, você tem maior possibilidade da interferência do ruído de imagem que vem junto com o ganho desse sinal, tá bom? Então, um teste com câmeras de mesma lente seria mais justo? Se sim, contra a EOS R, que valeria um teste, por exemplo, com a 5D Mark IV, ainda assim houve vantagem no sensor full frame. Esse teste está publicado aqui no canal. No final desse vídeo tem o cardzinho lá para você ver também. Então dá uma chegada lá, porque esse teste já foi feito e a full frame
Ganhou. E se eu pudesse fazer D750 contra R7 em mesmas lentes, eu teria que ter, por exemplo, uma lente da Sigma que exista para as duas. Então, uma lente Sigma que exista para Canon EF, uma lente Sigma que exista para Nikon, então a mesma, sei lá, 24-105 f4 Art da Sigma, por exemplo, que existiu EF e existiu Nikon F. E na Canon eu teria que usar com adaptador. E aí, se acontecesse isso, as pessoas iam falar: você está usando uma lente com adaptador e isso pode invalidar o teste. E eu ia ter que concordar, porque o adaptador é um elemento que se intromete ali. Ou poderiam dizer: mas lente da Sigma, não é nem Canon, não é nem Nikon. Então, sempre ia ter um senão nessa questão de metodologia. Por quê? Você não consegue enfiar a lente da Canon na Nikon, uma Nikon na Canon, a não ser que você pegue uma lente vintage e adapte. E aí, de novo, vai usar o adaptador? Pode ser culpa do adaptador o resultado que você encontra? Então, a gente fica em círculos nessa história. Então, se alguém aí consegue fazer a metodologia perfeita, absoluta, isenta de quaisquer aspectos, compartilha aí nos comentários qual é a sua metodologia sugerida. Eu acho que não existe, porque qualquer coisa que eu pense vai ou esbarrar na marca da lente, ou esbarrar na marca do adaptador, ou esbarrar no fato de que, olha, mas essa lente era projetada para Nikon e esta é projetada para Canon. Então, então não pode comparar câmera de marca diferente? Como é que o consumidor escolhe, então, se ele não pode comparar marca diferente de câmera? Então, a gente sempre vai trombar em alguma coisa. Tudo isso, tá, que foi dito até agora não significa absolutamente nada no fato de dizer que necessariamente uma full frame de 10 anos de idade é melhor do que uma APS-C nova ou que uma APS-C nova é ruim. Eu não estou dizendo que X-T5 é ruim, eu não estou dizendo que X-H2 é ruim, que a X106 é ruim, nem que a R7 é ruim. Não estou dizendo nada disso, eu só estou dizendo que a qualidade de imagem fotográfica em arquivo RAW ganha uma full frame de uns 10 anos de idade de qualquer uma dessas câmeras. E isso ainda a gente pode virar do outro lado e falar: tá, mas essas outras mais novas são mirrorless e tem as vantagens de serem mirrorless, com sistemas de foco mais modernos, com recursos de vídeo mais modernos, com tamanhos mais compactos, e isso é tudo verdade. Assim, aquilo que, para quem assistiu o vídeo inteiro anterior lá da D750 com a R7, eu disse no fim do vídeo que depende das suas necessidades. É isso, aquilo que você precisa determina o equipamento que é bom para você. Eu falei claramente naquele vídeo que era qualidade de imagem fotográfica. Repeti isso algumas vezes ao longo do vídeo. Mas você aí que assiste vídeo acelerado, você aí que assiste o vídeo enquanto está no WhatsApp, enquanto está fazendo 10 outras coisas ao mesmo tempo, algum detalhe passou despercebido, mas eu tinha falado, tá bom? Então, só para colocar que isso foi dito, caso tenha passado desapercebido. Outra questão que foi colocada é: mais megapixels na EOS R7 não fez os defeitos ficarem maiores, criando uma desvantagem? Sim, fez. E a Canon que colocou esse sensor de 32 megapixels e meio na R7, eu acho que a R7 deveria ter um sensor de 24 ou 26 megapixels, acho. E um sensor aí que fosse BSI, né, o Backside Illuminated, que fosse um sensor stacked, que então um sensor BSI tem uma leitura um pouco melhor de luz, o que favorece na questão do ISO. O sensor stacked tem uma leitura mais rápida, o que favorece nas gravações de vídeo, nas questões de rolling shutter e assim por diante. Então, tivesse a Canon colocado na R7 um sensor mais tecnológico, mesmo que com menos megapixels, a R7 iria enfrentar a briga com as full frames com mais poder de fogo. O que não aconteceu. Então não aconteceu porque foi uma decisão da Canon colocar 32 megapixels na R7, que em várias situações é útil e importante, que de novo não invalida. É isso que permitiu que ela tivesse aquele modo de vídeo que é o 4K Fine, que é excelente. Então tem vantagens e desvantagens em toda a decisão de engenharia de um fabricante. E isso a gente pode falar para todas as marcas o tempo todo, mas efetivamente as imagens da R7 estavam um pouquinho maiores na tela do que as da D750 porque ela tem mais resolução. E aí a descendência desse raciocínio é: mas então não seria mais justo
ter encolhido as imagens da R7 para o tamanho das imagens da D750, se eu fizesse isso, eu estava dando uma vantagem por minha decisão, não pelo como a câmera sai de fábrica, para melhorar os arquivos dela, porque sim, o arquivo da R7 melhora quando eu reduzo ele dos 32,5 megapixels para 24. As minhas fotos feitas com a R7, quando eu exporto elas lá do Camera Raw, do Lightroom, de qual software estiver, eu sempre dou uma reduzida para 6.000 por 4.000 pixels nos arquivos dela, ou seja, eu trato a R7 como 24 megapixels. Eu sempre exporto as minhas fotos de R7 em 24 megapixels e há um ganho de qualidade nisso. Melhora a nitidez, reduz ruído de imagem, há um ganho de qualidade. Mas o fabricante não fez isso, o fabricante fez 32 megapixels e vende como tal. Então, se você compra 32 megapixels, você tem o direito de querer usar 32 megapixels e, portanto, faz sentido que a R7 tenha sido analisada como ela é e não já buscando desvios. E aí, se eu busco desvio, eu posso falar assim, eu vou ter que crescer um pouco o arquivo da D750, eu ponho ela em desvantagem, porque crescer arquivos baixa a qualidade. E encolher arquivos aumenta a qualidade. Então, eu vou melhorar o da R7 e vou piorar o da D750 até que ele se encontre ali no meio. Isso seria justo? Não sei, eu estou desfavorecendo uma para favorecer outra. Não acho que seja esse o caso, tá? Aliás, para todos os futuros usuários de Fujifilm X100VI, na hora de exportar esses arquivos de 40 megapixels, gente, reduzam para 26, que é a resolução do modelo anterior. E aí vocês vão parar de ter o probleminha de nitidez dessa lente 23mm. Então, para todo mundo que vier comprar a X100VI, a lente 23mm que a Fuji colocou nela, não suporta bem esse sensor de 40, mas suportava melhor o de 26. Então, vocês vão ver que a qualidade da X100VI vai ser melhor em 26 megapixels do que em 40. A mesma coisa que acontece com a R7 indo para 24, tá? Então, toda a XT5 vale a mesma coisa que eu acabei de falar, tá? A XH2 vale a mesma coisa que eu acabei de falar. Vocês já devem ter lido, pesquisado, e eu já falei aqui no canal sobre aquela tecnologia chamada Pixel Binning, que é quando nos celulares eles pegam sensores que têm 200 megapixels e dão uma saída de 12,5, porque eles estão juntando vários megapixels em um. Então você tem vários pixels e cola como sendo um, ou seja, aquela informação será lida, somada, tirada a média para melhorar a qualidade do sinal do pixel. Então, quando você está encolhendo um arquivo de uma câmera de super resolução, você está dando uma ideia similar a essa que já é adotada na indústria e que funciona, tá bom? Então, poxa, eu comprei uma câmera de 32 megapixels e ela fica melhor com 24, pela mesma razão que o 4K Fine da R7 é melhor que o 4K normal, porque está pegando o sensor inteiro e fazendo uma resolução diferenciada ali. Está pegando mais pixels para somar, fazer média e no final ter menos pixels. Vamos lembrar que vídeo 4K é um vídeo em 8 megapixels. Então, você está pegando um sensor de 32 e fazendo uma espécie de pixel binning até 8, tá bom? Então, é a mesma coisa no fim. Então, e se funciona em vídeo, funciona em foto. Fiquem tranquilos. Ficou a dica desse vídeo aí, tá? Se você quiser aí nos comentários, fala assim, poxa, não sabia disso. Caso você não saiba e quiser aí mandar um café via Seja Membro, vai ser muito bem-vindo. Se você não quiser mandar um café via Seja Membro ou via Apoia-se, manda um Pix aqui, eu sei lá onde eu vou pôr o QR Code do Pix, manda um Pix para cá e fala assim, poxa, olha, ganhei uma dica bacana de melhora de qualidade de arquivos da minha câmera. Isso vale para qualquer uma, tá? Se eu tenho a 5D Mark IV, velhona, 30 megapixels, se eu encarar os arquivos dela como 24, melhora a qualidade? Melhora a qualidade. Todo encolhimento melhora a qualidade. Ou vocês nunca passaram pela experiência de pegar uma foto que até não está tão bem focada, quando você sobe lá para o Instagram ela fica maravilhosa. Por quê? Quanto mais você encolhe até ficar naquele tamanho do Instagram, mais qualidade você aparentemente ganha. Então, use essa dica a seu favor. Por isso que tem muito fotógrafo que parece que tem um trabalho maravilhoso no Instagram, mas quando você contrata para fazer um trampo mesmo, vê umas coisas esquisitas, é porque aí está vendo as fotos maiores, né? Acontece, gente, tem relatos no mercado. E deixa eu ver, por fim, a última comentário que foi muito colocado aqui, que é a diferença de ruído não poderia ser compensada com softwares de redução de ruído, como redução de ruído por IA e assim por diante? Sim, e isso vale para full frame também. Então o que acontece
Se eu pego um software para fazer redução de ruído por IA no arquivo da R7, e eu pego o mesmo software e aplico no arquivo da 5D Mark IV, da R, da D750, de quem quer que seja uma full frame, eu tenho os benefícios também para o arquivo da full frame, que já de partida era melhor. Portanto, se ele de partida era melhor, eu posso ter uma opção menos agressiva de redução de ruído, que afeta menos a qualidade geral das cores e tudo mais, da nitidez, dos possíveis geração aí de artefatos de imagem que às vezes acontecem em algumas das reduções de ruído por IA. Então, um arquivo melhor é melhor para o IA trabalhar também. Assim, não é o fato que eu posso mitigar o ruído de imagem de um APS-C que faz com que ele tenha se tornado um full frame por isso. O fato que eu posso mitigar melhora a minha convivência com aquele sensor, mas ainda assim vai me gastar tempo de processamento por ter que ficar aplicando isso toda hora nos arquivos, vai aumentar espaço de armazenamento, porque os softwares que fazem a redução de ruído por IA geram um DNG, então tem o seu RAW mais um DNG para você ficar guardando. Tem o tempo disso, tem a placa de vídeo que você vai ter que comprar, senão leva uma eternidade para aplicar o comando, então você vai ter que ter uma placa de vídeo bem forte. Então, considerando isso tudo, o full frame segue tendo uma vantagem. E aí, um último comentário que eu cheguei a ter poucas vezes nesse caso foi ficar falando sempre que full frame é melhor, é um incentivo a equipamentite. Aí eu tenho a seguinte questão a colocar. Se não se pode dizer que um equipamento é melhor que outro, melhor num aspecto específico que é a qualidade de imagem fotográfica em arquivo RAW, tá? Se eu não posso dizer isso, que é um fato, o que eu poderia dizer então? Eu tenho que enrolar de alguma forma? Eu tenho que mentir de alguma forma? É um fato apenas. As pessoas têm que avaliar as próprias necessidades, os próprios usos, aquilo que cada um pode financeiramente e aquilo que cada um precisa em termos técnicos para saber o que é bom para você. Eu disse naquele vídeo que eu sigo gravando aqui para o canal com a EOS R7, porque ela é uma melhor câmera de vídeo do que a Nikon D750, que eu também tenho aqui. E eu já gravei aqui no canal o review da Z7 II, que é uma maravilhosa mirrorless full frame Nikon moderníssima com altos recursos de vídeo, mas o vídeo da R7 ainda é mais eficiente do que o vídeo da Z7 II. Portanto, eu posso falar que para o uso de vídeo a R7 é uma das ferramentas mais perto da perfeição que tem no mercado. E olha que coisa boa, ela não é a mais cara e ela é uma excelente câmera de vídeo. Então, se o foco do comparativo for vídeo, num top 10 das câmeras que estão no mercado, a R7 está numa posição alta. Lógico, vai perder de uma Panasonic S5 II, que além de ser full frame é especializada em vídeo? Vai, mas né? Quantas pessoas têm a S5 II no mercado? Então, poxa, uma R5C tem mais recursos de vídeo, ou mais qualidades. Aí uma Sony FX, alguma coisa, porque é linha Cine da Sony. Então você tem que começar a ver que só vão alguns poucos modelos ganharem numa comparação de vídeo da R7, mas numa comparação fotográfica em RAW, aí ela perde de variados outros modelos, porque cada câmera tem pontos positivos e negativos, prós e contras, e é você aí, dentro das suas necessidades, que tem que saber o que você precisa. Se você se endivida para comprar equipamento, se você compra equipamento que você não precisa, se você compra coisas que afetam a margem de lucro do seu negócio fotográfico negativamente, isso aí é equipamentite. Então, se você compra o que não precisa, o que não deve, o que não pode, isso aí é equipamentite. É como você usar o limite do cartão de crédito como se fosse dinheiro seu. Não é dinheiro seu, é dinheiro do banco que está te emprestando e aí você vai pagar juros. Então, assim, equipamentite é comprar o que não precisa, comprar o que não deve, comprar o que não pode, o que não se justifica tecnicamente, economicamente e assim por diante para você. Agora, se não vai afetar o seu bolso, se não vai afetar o seu fluxo de caixa, se não vai afetar a sua profissão qualquer, ela que seja fotografia, vídeo ou outra, investir num equipamento melhor, comparativos que estão espalhados pela internet dizendo quem é melhor nisso ou naquilo,
ajudam a uma decisão embasada de compra. E ajudar numa decisão embasada de compra não é provocar a equipamentite de ninguém, tá bom? É só ajudar com informação embasada de compra. Tudo bem, minha gente? Isso é o que eu tinha para esclarecer. Veja que o vídeo esclarecendo acho que ficou mais longo do que o vídeo que causou o esclarecimento, mas assim fica completinho na soma dos dois. Vão aparecer aqueles cardzinhos aqui desse lado ou desse lado, sei lá, do comparativo com a iOS R, do comparativo com a AD750. Se você não é inscrito ou inscrita aqui no canal, inscreva-se para não perder nada. Se você puder apoiar, junte-se ao Apoia-se ou clique no Seja Membro aqui do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!